Eu quero iniciar essa conversa, na verdade, direcionando a primeira questão ao diretor, o Roli Santos. Eu tenho muita curiosidade em saber a respeito do processo de adaptação e envolvimento do roteiro. É um filme que é baseado em um livro, né, do Oscar Tabernise, que foi publicado em 2016, correto? O Morto. E em 2018 vocês já iniciaram as filmagens. Então tem muito interesse em saber como que foi o processo de, enfim, ter em mãos esse roteiro, ou talvez primeiramente o livro, e o envolvimento disso para transpor ao cinema. Bom, o Oscar es amigo mío de hace tiempo, hemos trabajado juntos. Entonces, eu conocía que él estaba escribiendo una novela, era su primer novela, mas él escribe con un sentido de roteiro, porque él es un roteirista muito experimentado. Então, para él foi muito fácil fazer o roteiro da novela. Era uma coisa casi simultânea. Mientras ele fazia a primeira versão da novela, eu já conhecia de que se tratava. Assim que são coisas de trabalhar em conjunto, não? De trabalhar em processo. Roteiro e a novela é 100% de Oscar. Pero eu ia leyendo o desenvolvimento da história e da novela. Assim que não, isso não foi complicado para, digamos, interpretar o roteiro. Simplesmente lo difícil foi en una novela hay más escenas, obviamente, hay más tiempo para svilupar y la descripción, ¿no? Pero no fue un trabajo que nos complicó, no fue complicado para nós isso. Uhum. A minha próxima questão será direcionada a Maiara e também ao Roberto, mas se você estiver também à vontade para responder, Roli, fica à vontade. É que algo que me chama muita atenção que não somente o protagonista, mas todos os personagens de Águas Selvagens apresenta uma duplicidade, digamos assim, no sentido de que a princípio eles se apresentam como determinadas pessoas, mas também são personagens que, de certa forma, escondem segredos, acabam forjando outras realidades. E eu tenho muito interesse de saber de vocês, como intérpretes, como foi o processo de certa forma, se conectar a esses personagens que apresentam mais do que apenas uma camada. Sim, senhor. Então vamos lá. Primeiro, que lugar incrível que você tá. É o cantinho dos filmes do caraca. Mas vamos lá. Um pouco do formato de um filme no ar, onde você vai se surpreendendo a cada momento, porque as pessoas não se mostram. Primeiro, porque é uma situação limite, uma situação de fronteira, uma situação de risco. Há um caminho de roteiro e há uma divisão de roteiro que, às vezes, os roteiros partem de uma ação que vai desencadear tudo. Esse roteiro parte de tudo que aconteceu antes. Todos eles têm uma história pregressa e dores pregressas enormes. E cada um reage a isso. E, claro, com tanta dor, eles não se mostram. É muito difícil mostrar eu sou isso. Porque esse roteiro não é de quem eles são, e sim de o que eles estão. Uhum. É um processo. São vidas completamente desconexas que, por alguma razão, estão todas intrincadas em algum momento e num não lugar que é a fronteira. Então, com mil possibilidades de metáforas disso. Então, eles estão, naquele momento, permeando aquele lugar, mas todos vêm de muitas dores anteriores. A Rita, de todo um passado, de uma raiva, de uma vingança. Ao mesmo tempo, isso vai conectar o Gualtieri, que está ferrado, sem dinheiro e com problemas com a filha, e aceitou esse trampo para conseguir dinheiro para a filha. Toda uma dor também. Rejeitado pela filha e tem que criar um alter ego para se comunicar com ela. Todos estão doloridos.
e, de alguma maneira, nessa dor, há uma poesia da conexão. Então, tem muitas camadas, sim. Eu sinto parecida com o Birindelli. É um filme que apresenta personagens que estão determinados a chegar em algum ponto, mas a exposição dessas feridas ao longo desses encontros é meio que inevitável, né? São personagens feridos. Então, eles vão colocar esses conflitos ao longo da história. Acho que a coisa da floresta é uma grande metáfora, assim, disso que aparentemente é bonito e natureza e solar, e você vai adentrando ali à noite nessa floresta, o mistério nessa floresta, né, nessas pessoas, nesses personagens. A fronteira também é uma metáfora bonita desse entre que acontece, né? Tem entre histórias, entre fronteiras, entre lugares, entre personagens. E essas fricções, como o Birindelli falou, de pessoas que vêm de lugares diferentes e, de repente, a Rita com a vingança, né? Com querer fazer justiça com as próprias mãos, mas sem conseguir escapar de uma teia maior do que ela, de alguma maneira, todos ali, né? E aí esbarra no humano e essas pequenas conexões que acontecem no subtexto e no mover da história, que eu acho que, quando você fala de camadas de personagens, é o que eu acho que é mais interessante de se dizer. É também o que não é dito, que fica por trás das palavras e num filme no ar tem sempre esse resguardo do que fica para a próxima cena, né? Do que fica para o próximo momento, do que fica de não dito para que a próxima cena revele. Então é um trabalho sempre muito instigante, assim, para o ator. Uhum. A minha próxima questão é que está cada vez mais comum esses projetos em esquema de coprodução, principalmente de filmes brasileiros com participação argentina e vice-versa, e é o caso aqui de Águas Selvagens. Embora, de certa forma, as duas culturas acabem se misturando com bastante organicidade durante o filme, no sentido de até mesmo existir as interações em espanhol, enquanto também há em português, de certa forma estamos lidando com dois cinemas também que são bastante distintos. Então, quero muito saber dessa experiência de Águas Selvagens, do que, de certa forma, você, Roberto, e você, Maiana, de certa forma, extraíram de interessante dessa experiência, no sentido da produção argentina e o role da produção brasileira. Falo eu. Sí. Ok. Sí, bueno, hay muchos tipos de coproducción donde esta es una coproducción 50-50, o sea, era del inicio del roteiro, era una coproducción, o sea, era para hacer con una productora brasileira, era para hacer con actores brasileiros y argentinos, era para hacer también con técnicos de Misiones, porque tuvimos una semana de filmaciones en Misiones con técnicos de Misiones, que ellos conocen las locaciones de Misiones. Entonces, no es una locación ficticia para la historia, es una historia que nació del viaje del roteirista a ese lugar. La se encontró con la historia, la se desvirupó la historia, y hacer esa coproducción permite que un film argentino pueda ser visto y asistido en Brasil y viceversa. O sea, no, yo creo que esta no es una coproducción forzada. Muchas veces hay proyectos que son forzados, que hay un actor que viene de un país y de otro con con el único objetivo de comercial do film. Mas en este caso era completamente, como se dice, orgánico. Era la única forma de hacer el film, era hacerlo lá. Y yo creo que esta coproducción pudo escapar dos riscos que se caiga una coproducción por problemas en un país
y dan otro. O sea, realmente amortiguamos, no sé esa palabra en portugués, si se Amortecemos. amortecemos Amortecemos. las desincronías do financiamiento, las desincronías en conseguir el elenco, o sea, todo eso fue gracias a la coproducción. Así que eu estoy muy agradecido por ser una coproducción y hemos finalizado amigos con el coproductor brasilero, o sea que fue una amalgama total. Roberto, Maiana, vocês querem que também compartilhar as experiências trabalhando com uma equipe argentina? Tá, então, Águas Selvagens foi a minha 8ª ou 9ª coprodução. Fiz muitos filmes de coprodução com Uruguai, com Argentina, Panamá, com Colômbia. E pensa que numa situação pandemia e outros vírus que a gente carrega no Brasil, o caminho de coprodução às vezes é a única maneira de levar um filme adiante quando tem gente que quer nos destruir aqui dentro, entendeu? Então, às vezes é isso. E é muito legal ver sistemas de produção diferentes, sistemas de envolvimento diferentes com cada etapa do supply chain do cinema. Então, muitos dizem, há diferenças. Uns dizem assim, eu não sei se eu concordo, uns dizem, o cinema argentino é mais psicológico, o cinema brasileiro é mais social. Ou são favela movie, ou sobre o Nordeste, ou sobre a seca, ou sobre não sei o quê. Enquanto o cinema argentino acontece num determinado bairro de Buenos Aires que você não consegue determinar, com uma situação específica de um indivíduo. Seria reduzir, um pouco tem isso, mas acho que não é esse o caminho. O caminho é aprender com as diferenças, e são muitas. No México se filma de uma maneira completamente diferente, na Colômbia também. Panamá é outro mundo, apesar da língua ser igual. Eu super agradeço a possibilidade de poder ter tantas experiências diferentes. Assim. Eu também já tive algumas experiências gravando El Hipnotizador no Uruguai, gravei Infância Clandestina na Argentina, e foram sempre experiências de muita conexão. Diferente do Roberto, eu acho que a gente sim aprende com as diferenças, mas eu percebo que no cinema argentino existe algo que se repete, assim, com essa experiência do roteiro e dos atores, que é muito bem sucedido. Em termos até de Oscar ou de premiação, nesse sentido, assim, da qualidade dos roteiros, a qualidade da direção, a qualidade dos atores. O cinema brasileiro também é muito maravilhoso. Não estou dizendo uma coisa em detrimento da outra. Mas existe algo no filme argentino que eu, por exemplo, pode ser uma ficção, mas eu falo assim, é um filme argentino, não sei dizer. Medianeira, às vezes é um filme feito pequeno, assim, de algum jeito, com 2 atores, e tem um brilho ali que eu acho que é uma conquista real dos argentinos, e que sempre me toca. Então, eu acho que é muito enriquecedor, assim, essa troca, porque é um set multicultural, você tem várias pessoas mateando, né, tomando mate ali, várias pessoas conversando, várias pessoas de lugares diferentes, trocando ideias, e sobre composição de personagens, sobre ângulo de câmera, sobre como filmar, sobre a própria vida, né, a gente sempre sai mais enriquecido de um set multicultural. Então, apesar desse set também ter uma produção brasileira também, então tinha muita gente do Sul, as locações, tinham muitas, né, pessoas que surgiam ao longo do processo, então é sempre muito rico, assim, eu acho que é muito, muito especial trocar com o Cone Sul. E sempre falo isso, que a gente teve as mesmas ditaduras, a gente teve a mesma formação de povo, e a gente se unir no cinema é uma necessidade, assim, é uma beleza, é uma maravilha. Uhum. Bom, perfeito. Eu vou me despedindo por aqui. Muito obrigado pela disponibilidade em considerar essa entrevista, e desejo sucesso com o lançamento do filme aqui no Brasil. Obrigada a você. Obrigado, Alex. Obrigado, um prazer. Até a próxima. Tchau. Até a próxima.